Guardiã das Crianças, com Cecília Antipoff. Tudo sobre infância, parentalidade e educação infantil. Sim, hoje é dia dela e já está aqui ao vivaço com a gente no estúdio do Central 1. Cecília, bom dia pra você. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, João. Bom dia dia quem está aqui com a gente. Cecília, pode falar um pouquinho mais perto do microfone? Mais perto. Isso aí, Agora. tá ótimo, maravilhoso. Agora eu te ouvindo perfeitamente. E Cecília hoje chegando para falar sobre o uso ou a proibição de celulares nas escolas. A gente já falou muito aqui sobre tela, sobre os prejuízos, sobre como usar de maneira ali mais segura, né, Cecília? E agora a gente especificamente falando, então, dessa nova realidade dos alunos com essa proibição dos celulares nas instituições de ensino. Isso é positivo, isso é negativo? Por qual caminho a gente está indo? Pois é, Carolzinha, tema polêmico, né? A gente está vivendo aí um momento de resistência mesmo, né? Das crianças, dos jovens que acostumaram com esse uso do celular. E antes de trazer as perguntas que você trouxe, Carol, eu acho que é importante a gente entender o lugar emocional que o celular tem, né, na vida de uma criança que tem o costume de usar e de um jovem, de um adolescente. Para nós, adultos, a gente entende que isso aqui é uma ferramenta para mandar mensagem, para eu acessar um vídeo, para eu me comunicar, mas ainda assim nós adultos estamos dependentes disso aqui cada vez mais. Eu já ia falar, entende mais ou menos, né? A gente tem até a compreensão, mas, né, isso aqui acaba que vira uma muleta até emocional. E para a criança, que é um ser em formação, para o adolescente, isso tem um lugar até de existência emocional. A gente tem que entender isso. Não é por acaso que existe essa resistência, né, uma revolta de alguns alunos aí em relação a essa decisão, mas a gente precisa também entrar em cena e construir junto com essas crianças essa proibição, né? O celular, ele é prejudicial por quê? Porque quando a gente está fazendo uso do celular, a criança está fazendo uso, o jovem, o adolescente, existem alguns focos fundamentais que ele deixa de acessar, né? As crianças param de se olhar, as brincadeiras diminuem, a criatividade também diminui, porque as respostas já vêm pronta aqui no site de busca, então já tem tudo direcionado. A gente tem que entender esse lugar, né? Além do acesso a conteúdos que as crianças não têm condições emocionais de processar, enfim, são muitos prejuízos aí, não prestam atenção na aula, né? Não se conectam uns com os outros. Então, os prejuízos, eles são comprovados, né? São visivelmente perceptíveis. Ô Cissa, e aí quando eu vi nessa proibição e tudo, eu que tenho filhos pequenos, né, muitos pequenos, eles nem celulares eles têm ainda, eu fiquei um pouco assustado, porque quando a gente fala assim, né, do uso de celulares na escola, a gente acredita que não tem esse uso. Na minha época mesmo, foi a época que a gente tinha ali já o celular, mas não era tão frequente essa questão dos celulares. E tinha gente que ficava mexendo no celular, mas não era tanto, porque não tinha tanta tecnologia, não tinha essa internet que todo mundo já chega no celular, era mais mensagem, era SMS, pra você ter ideia, não tinha nem o WhatsApp. Telefone, né? 5920i, manda mensagem. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, poxa, os meninos na escola, né, eles estão nesse uso frequente e tudo, e aí com essa proibição, você já vê alguma diferença já no comportamento das crianças? Pois é, ontem eu estava assistindo um vídeo do Dr. Daniel Becker, né, que é um pediatra sanitarista do Rio de Janeiro, uma grande referência, né, nessa luta em prol da infância, fala muito sobre esse cuidado com as telas, e ele dizendo, já tendo retorno de professoras, né, e de psicólogas, de resultado positivo depois de uma semana sem celular em sala de aula e na escola. Beleza. Claro que as crianças resistiram, ainda estão assim, né, com raiva, querendo ter acesso ao celular, mas o que uma professora relatou que eu achei interessante, assim, as crianças voltaram a se olhar nos olhos, as brincadeiras no pátio voltaram a acontecer, até o aviãozinho de papel na sala de aula, ela falou que ele voltou a voar na sala de aula, as crianças perguntam mais, prestam atenção, né? E aí uma professora falou o seguinte, João, que uma criança fez uma pergunta, e aí alguém falou assim, procura no Google. Ah, não tem como procurar no Google. Aí começaram a pensar, começaram a, sabe, a usar
buscar na caixinha aqui, né? Que acaba que a gente fica muito acomodado. E existe esse troca de olhares, assim? Isso é uma coisa que estava esquecida, né, no passado? Né, a gente não tinha, é até estranho isso, né? Porque, assim, até a gente mesmo, a gente falando da gente, pô, você vai almoçar ali, às vezes tá todo mundo no celular, ninguém conversa direito. E aí é muito positivo essa questão. Agora, Cissa, as crianças estão sem celulares nas escolas e, possivelmente, em casa, elas vão demandar mais esses celulares. E as pessoas também, quando tem o celular para criança, até de uma certa idade mais nova, acredito que tem um pouco de permissividade dos pais também nesse uso. Como é que tem que ser esse uso dentro de casa agora com essa demanda que pode crescer por causa dessa restrição? Ô, João, você sabe que pode ser que não cresça dessa forma, porque o que vai acontecer? Pode ter um efeito contrário. Porque, e nesse post do Dr. Daniel também, com esse resultado pós uma semana, o que ele trouxe? As crianças, na saída da escola, começaram a retomar aquele movimento. Mãe, ele pode ir lá para casa para brincar? Então, a retirada desse vício, né, permite que a criança se reconecte com a vida real, com os prazeres da vida real, de uma conversa, de um brincar, de uma invenção. Então, pode ser que não tenha esse efeito aí. Agora, claro, né, que a criança que conhece essa delícia, ela bom, vai buscar. né? A gente fica muito tempo, né? A gente fica. Ela vai buscar, mas cabe ao adulto monitorar, censurar muitas vezes, negar. Né? Mas eu acho que esse efeito não vai vir dessa forma não, tá, João? Tá aí, gente. Cecília Antipoff com a gente toda quarta-feira aqui na primeira edição do Central 98. Hoje falando então sobre esse tema polêmico e a gente em período de adaptação que venham bons resultados. Eu fiquei feliz com a notícia, confesso, viu?